Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo a esta aula, onde nós vamos falar um pouquinho sobre a avaliação e seleção dos recursos tecnológicos disponíveis. Informações essas que ainda estão atreladas, né, ao início do projeto, ao levantamento de dados, programa de necessidade e estudo de viabilidade deste projeto. Vamos lá? Bom, então, quando nós falamos sobre avaliação e seleção dos recursos tecnológicos disponíveis, nós vamos olhar então para o mercado de iluminação e ver quais são os produtos que nós temos à nossa disposição. Então, conforme o empreendimento, conforme o projeto, né, nós já mais ou menos sabemos que fornecedores podem vir a contribuir para esse projeto, né? Então, a gente já tem mais ou menos essa base aí, e levando em consideração também se é um projeto de área externa, se é um projeto de área interna. Então, a gente já mais ou menos sabe que fornecedor oferece produtos com qualidades para áreas internas, que fornecedor trabalham com produtos de qualidade para áreas externas, né? Para que a gente não tenha dor de cabeça, para a gente oferecer a melhor opção para o nosso cliente, tá? Então, dentro desse conjunto aqui de informação, né, esse serviço ele se enquadra ainda dentro de uma característica que é importante a ser feita para que a gente possa ir registrando essas etapas, né, essas informações, para que quando for o momento, quando for preciso, a gente buscar essas informações nos nossos bancos de dados, né, e poder ir vendo se a gente está seguindo o caminho no decorrer do projeto, né, que às vezes a gente pode, na verdade, esquecer de algum detalhe, então a gente retoma essas informações iniciais e tira as dúvidas necessárias, tá bom? Então, a descrição da atividade é analisar as tecnologias disponíveis para avaliação da sua qualidade técnica e econômica. Então, além de a gente já ter mais ou menos uma ideia da qualidade do produto, por conta de já trabalhar com determinados fornecedores há muito tempo, a gente também tem que começar a olhar em relação ao nosso cliente, a esse custo, a esse investimento que ele vai ter inicial, né? Então, essa questão econômica, a gente tem que ajudar também nesse momento aí, tá bom? Bom, então, selecionar os equipamentos e detalhes construtivos adequados à integração, tá? Dos equipamentos de iluminação com a arquitetura e interiores propostos. Então, identificar dentro do projeto, dentro dos elementos arquitetônicos que a gente possa vir a valorizar com o projeto de iluminação, ou com os elementos de interiores, né? Que a gente possa vir a tirar partido e proveito para que a gente possa trabalhar com a luz, tá? Então, selecionar esses equipamentos então, dentro do catálogo do fornecedor que eu trouxe como referência, é ver quais são as soluções e os efeitos que a gente gostaria de propor para esse projeto, né? Então, analisar o catálogo, ver as peça por peça, tá? E de repente se identificar com uma solução, tá? E que seja interessante para o projeto, ainda não propriamente, né, fazendo o projeto, mas ainda a nível de conceitual, vamos dizer assim, e começar a separar essas soluções, essas ideias, né? Então, é selecionar, é conhecer esses equipamentos, tá? Então, dentro dos diversos fornecedores que a gente tem muitos que contribuem para o projetista de iluminação no sentido de dar a maior informação, né? Disponibilizar sempre as maiores informações referentes ao produto que ele oferece. Então, isso é muito bacana, porque esse fornecedor se preocupa do início ao fim em relação à qualidade, né, do seu produto e assim também a qualidade do projeto que ele vai estar nos oferecendo, tá? Então, olhar certinho, né? Todos os detalhes daquela peça ou daquela solução, daquele efeito, como que ela é, como que ela acontece, tá? Então, é ir pegando essas informações para que a gente possa conhecer melhor, tá? Bom, dados necessários, né, do ponto de vista da iluminação artificial, tá? É o material técnico dos equipamentos disponíveis para utilização. Então, quando a gente volta aqui no slide anterior,
a gente percebe várias informações dentro de um site desse fornecedor que eu trouxe como referência, tá? Existem outros que também dão essa base de apoio, né? Mas é assim, olhar então esse site, ver o que que ele tem de informação do produto, fazer o download, e aqui vem uma informação que nos interessa, que corresponde a essa questão do material técnico dos equipamentos disponíveis, tá? Então, é aqui que a gente vai, de fato, tirar a dúvida se é possível a gente introduzir esse equipamento, essa luminária, essa solução ou não, tá? Então, a gente faz supostamente o download desse arquivo e estuda sobre esse produto. Então, se é um produto que a gente está conhecendo pela primeira vez, né, a gente está ali conhecendo as possibilidades, tá? De sistemas de encaixe, de pontos de atenção que precisam ter, né? No sentido de que eu tenho que preparar aquela superfície, eu tenho que preparar aquele espaço para receber esse equipamento, tá? E principalmente não esquecer de levar um ponto de energia, né? Para que a gente possa, de fato, acionar, acender, né? Ligar esse equipamento, tá bom? Então a gente vai conhecendo, e à medida que a gente vai conhecendo esses equipamentos, por mais que chegue um momento em que a gente opte em não usar, é não usar para este projeto. Mas a gente já conhece aí a versatilidade desse produto que, quem sabe, para um próximo projeto seja interessante, tá? Bom, se depois disso, né, a gente ainda dentro da questão de dados necessários, né, do ponto de vista da iluminação artificial, a gente tem aqui a questão dos custos dos equipamentos, tá? Então a gente começa a mais ou menos fazer um pré-orçamento, tá? E esse custo de equipamento, né, aqui eu trago um orçamento modelo, tá? Aleatório, mas a gente pode ainda colocar a foto desse produto para que fique mais fácil, principalmente se a gente tem uma equipe que está nos ajudando. Que daí as pessoas podem já ver certinho a imagem do produto com a descrição técnica de tudo que ela oferece e à medida que vai recebendo esses valores, né, dessas lojas ou da própria indústria, se for uma compra direta, tá? Tem indústria que faz venda direta, tem indústria que faz a venda via lojas de iluminação, né, especializadas em iluminação. Então, esse orçamento fica a critério, fazer com foto ou não, conforme aí, né, a sua equipe, o seu tempo destinado para este projeto. Cada um vai se encontrando, tá? E aí a gente tem esse produto gerado. Então a gente selecionou o material, a gente conheceu esse produto mais a fundo em relação às suas características técnicas, a gente sabe o custo dele, né? O valor dele já aqui na ponta, tá? Para que a gente possa ter essa percepção, né, de quanto vai ficar todo essa parte da iluminação, não só da nossa mão de obra, que é o nosso projeto de iluminação que tem um custo e a compra, aquisição das luminárias, né? Então a gente começa a ter essa percepção aí. Então esse produto gerado, né, é um resumo dos equipamentos adequados ao uso do projeto. Então, né, dentro do projeto de iluminação, a gente vai mais uma vez registrando e arquivando essas informações para que a gente possa consultá-las quando necessário. Então, esse resumo ele é um produto interno, ele é do nosso escritório, ele é ali relacionado a você, para que você possa, no decorrer do andamento, poder também fazer aquelas escolhas, né? Se está dentro mais ou menos daquele orçamento previsto inicial numa conversa lá atrás, para a etapa da iluminação. Então, às vezes, a gente sabe que está dentro de uma folga, então a gente anda tranquilamente, ou eventualmente acontece de esse orçamento passar um pouquinho. Então, a gente tem que ir, na verdade, também contribuindo com o cliente, né, para também não estourar o orçamento dele, porque muitas vezes ele nem vai deixar estourar esse orçamento na ponta, no resultado final. Ele vai dizer, não, eu não posso, né? Então, é interessante que a gente vá acompanhando no processo, para que a gente já vá fazendo essas observações, essas correções, essas substituições, né? Dentro do caminhar e não esperar chegar lá quando terminou tudo e ter que voltar, encontrar a etapa que precisa para ir fazendo esses ajustes.
Então, quanto mais organizado a gente for, né, a gente ganha tempo, na verdade, em muitas etapas que ainda vão vir pela frente, tá? Então, essa fica uma dica aí, ok? Bom, do ponto de vista, então, desta avaliação e seleção de equipamentos, né, relacionados à etapa da iluminação, né, ao projeto de iluminação, eu espero ter contribuído, né, para que você possa ver certinho que o projeto, o projetar a iluminação, ele é um passo de cada vez, né? E a gente precisa ter essas informações bem consolidadas, bem organizadas para que a gente possa indo para as próximas etapas com segurança e com tudo que a gente precisa, caso haja uma reunião e a gente tenha que, né, apresentar algumas ideias, apresentar algumas escolhas que foram feitas até então nesse percurso, tá? Então, espero ter contribuído, né, com esse conteúdo. Agradeço a sua atenção e nos vemos na próxima aula. Um abraço.